Alô, amigos do programa Louvor e Mensagem, mais uma vez estamos no seu televisor. Hoje um programa especial, mas antes de tudo, nós, a Igreja Missionária Evangélica Maranata, que está nesta emissora há 14 anos, eu gostaria de destacar a perda de um jornalista extraordinário que todos nós estávamos acostumados a admirar. Ele dizia que não cria em Deus, mas eu acho que com as atitudes dele, ele agia de uma forma muito mais cristã do que muita gente que crê em Deus. Então, nós estamos tristes com a morte do Boechat, e toda a Band está muito triste, e nós, que fazemos desse programa há 14 anos, queremos externar a nossa tristeza pela morte do piloto muito experiente e desse jornalista fora de série que era o Ricardo Boechat. Deus abençoe a família, conforte a família nesse momento de tristeza. Está começando o programa Louvor e Mensagem, com uma boa entrevista, e logo em seguida o pastor Rômulo vai trazer uma mensagem para você que vai abençoar o seu coração. Olá, amigos, bem-vindos ao programa Louvor e Mensagem. Hoje no bate-papo eu estou recebendo a Marilene Segadaz. Ela é oficial de justiça aposentada, mas uma grande referência sobre ela é que ela teve um encontro pessoal com Jesus. Então nós vamos conversar sobre esse encontro que trouxe cura, não só física, mas também cura para a sua alma. Tudo bem, Marilene? Tudo bem, graças a Deus. Feliz por estar aqui, né? Que bom. Com a Claudete, falando das maravilhas do Senhor, É verdade. né? É um privilégio muito grande falar de Jesus, do seu amor, como Ele me alcançou, né? E eu estou tendo essa oportunidade que eu considero um presente de Deus para mim. E esse programa tem uma audiência especial, um público muito querido, não só de evangélicos, mas pessoas de outras religiões. Sim. Até, que nos ligam e que são abençoados através do programa. É verdade. Marilene, como é que foi esse teu encontro com Jesus? Meu encontro com Jesus foi muito lindo, mas anteriormente eu vim passando por processos muito difíceis na minha vida. Por quê? Não conhecer Jesus é viver à mercê, né, de problemas, como eu vivia, problemas emocionais, problemas familiares, né? E eu tinha um vazio muito grande dentro de mim. Tanto que você saía procurando em tudo quanto era religiões para tentar resolver o meu problema com a minha própria força. Eu tentava resolver meus problemas nas portas que eu batia de religião, mas eu não encontrava a solução, porque a solução estava em Cristo mesmo, né? Mas eu não sabia. Então eu ficava muito infeliz, eu fiquei com depressão, né? Eu fiquei com uma doença incurável. É que chegou essa doença, né, que você teve muito séria. Eu tive uma alergia que foi diagnosticada um problema alérgico bem grave, que eu inchava muito, inchava todo o corpo, ficava deformada, tinha que toda hora ir para o pronto-socorro, né? E não descobriam qual era a razão. Sabia que era alergia, mas a causa da alergia, eu não poderia nem fazer o teste, porque eu poderia morrer nesse teste. Né? Isso, porque eu corria o risco de ter inchaço da glote, né? E eu já começava a sentir aquele mal-estar aqui, eu já corria para o pronto-socorro. Então, foi um processo muito difícil, essa minha enfermidade que eu tive, né? Muito difícil. Mas, por outro lado, foi nesse momento de crise, né, que alguém te deu um conselho. Sim, muito bom. Eu tinha uma amiga no trabalho e ela começou a me orientar para ouvir uma rádio, na época a Rádio Copacabana, que lá havia orações, os pastores faziam orações, e eu comecei a entender um pouquinho do Evangelho, porque a minha família, eu não nasci num lar cristão, eu não tive nenhuma experiência com Bíblia, com a Palavra de Deus, né? Eu não conhecia nada, e ali eu comecei a ouvir: puxa, como é que se fazem as orações? É tão diferente do que eu faço, né? Eu fazia tudo diferente. Então, eu fui aprendendo e cheguei numa igreja evangélica. Consegui, com muita luta,
chegar nesse caminho. Mas eu consegui, Jesus me levou, eu creio assim, e foi ali que eu fui curada. Eu recebi a cura divina. Eu nunca mais tive alergia, coisa, nunca né? mais. Sem tomar medicamento, sem nada. Não, nada de medicamento. Eu fui curada pelo Senhor Jesus. Que coisa nunca linda. mais inchei. Eu tinha preocupação de morrer e deixar meus filhos, né? Aí, como toda mãe, né? É verdade. Então, eu com essa doença, problemas emocionais muito sérios que eu tinha. Então, a cura não foi só física? Não. A cura emocional. Olha, eu fui curada de tudo. Do espírito, porque fui salva. Do corpo, porque fui curada. E da alma, porque Jesus curou as feridas da minha alma, que eram muitas. Foi aí que eu fui descobrir como eu estava com a minha alma ferida. Eu não sentia isso. Você sofria, mas não sabia Eu não o que percebia, fazer. né? Eu não percebia que estava... Eu tinha depressão, eu tinha problemas com meu pai, relacionamento com meu pai, então muita mágoa dele. Então isso tudo me fazia uma pessoa muito infeliz. Quando a gente tem assim um rancor no coração, aquilo Sim. adoece a gente Olha, também. era tão sério essa mágoa que quando ele se aproximava, ele entrava no ambiente que eu estava, eu sentia ânsias de enjoo mesmo. Que coisa. Era muito sério o que eu tinha. Quando seu pai entrava no mesmo ambiente que você Eu tinha sentia essa... uma aversão muito grande. Que coisa. Era algo bem sério. E você, bem como é sério. que você perdoa teu pai? Olha, primeiro, eu acho que o perdão ele vem de Deus. Nós não temos É capacidade. Deus que faz isso, maravilhosamente. Meu pai ficou tão amigo meu, nós ficamos muito amigos. Quando ele partiu para o Senhor, ele se converteu antes. Teve um encontro com Jesus também? Teve. E ele assim, deu um testemunho de vida, de mudança, de Que coisa transformação. linda. Como o evangelho é maravilhoso. O evangelho é lindo. Olha, os valores que eram importantes para mim deixaram de ser importantes. As motivações que eu tinha para viver, acabou. Não eram mais aquelas. Eu vi que aquilo tudo não tinha nenhuma importância mais. Não tinha profundidade. Não tinha, era tudo vazio. Era tudo sem sentido. E Deus trouxe um novo significado para a sua vida. Você me falou que toda a sua família foi alcançada pelo Evangelho do Senhor Jesus. Amém. Toda a minha família. Toda a minha família, graças a Deus. Viram uma mudança na Marilene? Sim. Algo tão maravilhoso. Nós queremos também esse Jesus é verdade. que ensina a perdoar, Jesus que cura, que transforma a nossa vida. A transformação que eles viram em mim fizeram com que eles também fossem buscar Jesus, ter um encontro com Jesus, né? Entrar nesse caminho, ler Bíblia, conhecer a palavra de Deus, porque nós não conhecíamos a Bíblia. E isso é horrível. Quando você conhece a Bíblia, você passa a se conhecer. É verdade, né? A Bíblia fala ao nosso coração, Fala Deus fala muito conosco forte. através Amém. da Bíblia. Agora, eu achei muito interessante, Marilene, que na tua profissão, antes de você se aposentar, né, oficial de justiça, você disse que você deparava com muitas pessoas aflitas, com problema, e que, de repente, o Senhor te colocava diante dessa situação para abençoar essas pessoas. Sim, como é que você fazia? Claudete, eu, quando saía de casa para trabalhar, para entregar mandados, né, era despejo, busca e apreensão de veículos. Então, a minha presença trazia sempre um desconforto para as pessoas. O pessoal quer ver oficial de justiça bem longe. Bem longe. Mas só que eu chegava com aquele jeitinho tranquilo, e aí elas começavam a sentir uma confiança de abrir o coração, de falar dos problemas. Eu ouvia, né, tudo aquilo que elas tinham vontade de falar, eu não tinha pressa. E depois a conversa ia sendo encaminhada na direção de falar do Evangelho, do amor de Deus. Você via a pessoa tão desesperada que não tinha outra solução. Não tinha. Então, no final, eu já tinha feito todo o meu trabalho, dado toda a orientação jurídica que elas precisavam no momento, e depois eu dava uma orientação espiritual, porque elas mesmo falavam, eu dava a deixa, pediam, falavam, não sei o que vai ser da minha vida, não sei como é que vai ser. Aí eu falava da solução de Jesus, e muitas delas batizaram nas águas. Eu fui convidada para o batismo delas, foi uma alegria muito grande. Coisa boa. Eu tive muita, assim, alegria no meu trabalho.
Que por bom causa poder dessa ter oportunidade. ter sido usada por Deus para abençoar as pessoas. É verdade, não é? é verdade. Você me falou que a sua mãe também está junto com você na igreja. O que a Igreja Maranata significou para você? Olha, é a minha segunda família. Tá? Eu fico até emocionada, porque realmente ali é uma igreja transparente. Porque eu conheci outros ministérios e ali eu tive realmente uma certeza que ali é o meu lugar. Por quê? Porque ali tem a palavra é tudo para mim, eu sempre dei muito valor, né? A leitura Bíblia. da Bíblia, o estudo, e nós temos isso ali, temos o amor da igreja, é incomparável, é diferente, a gente sente o amor do povo de Deus. Um amor sem cuidado, interesse, né? Transparente, sem interesse algum, né? E um amor que atinge ali, nós temos na igreja todas as classes sociais. Sim. Não há um interesse de tratar esse ou aquele melhor, por isso ou por aquilo. É uma família em que eles se acolhem. É verdade, é uma linda família que Deus me deu. E a minha mãe, ela foi se converter, minha mãe tem 93 anos de idade, ela se converteu agora, há 4 anos, na Maranata. Na Maranata, ela é apaixonada por Jesus, ela conhece a Bíblia e agora ela está comigo na Maranata de Copacabana. E você falou do carinho que vocês receberam em termos de visitas. A minha mãe ficou doentinha e olha, como a igreja foi amorosa conosco, o pastor foi na nossa casa orar por nós, né? Os pastores, os diáconos, olha, nos sentimos realmente muito amados. Esse é um diferencial. É um diferencial. Da igreja. Muitas pessoas que eu entrevisto aqui da nossa igreja falam dessa característica. Aliás, precisa ser assim, não é? É verdade, é verdade. O Senhor Jesus, Ele nos chama a esse amor uns pelos outros, a esse cuidado. Sim. Tanta gente sozinha por aí, sofrendo, né? Ainda mais no bairro lá, que está a nossa igreja de Copacabana. E lá nós temos um PG também. Que é o pequeno grupo. Que é o pequeno grupo, que é maravilhoso, que as pessoas, uma conhece o problema da outra. É uma terapia. Sem saber que pode encontrar na igreja esse ambiente acolhedor, esse ambiente de amor, por causa de Jesus. Por causa de Jesus. Marilene, muito bom falar com você. Foi bom demais. Não é? Essa alegria do seu rosto passa realmente a mensagem do que Jesus fez por você. É verdade. E muita coisa boa ainda para vir. Eu creio sim. Deus te abençoe. Deus é bom demais. Que você continue sendo essa mulher que fala de Jesus. Tá bom. Graças a Deus. Que Deus continue me dando forças para seguir até o fim. Porque esse é o caminho verdadeiro. É verdade. Né? Caminho da alegria. Caminho da vida eterna, caminho da alegria, da paz, do socorro de Deus. Com certeza. Que a gente tem. Deus te abençoe. Amém. E vocês, amigos, vocês estão vendo aí um telefone. Ligue para nós, temos um grupo de voluntários para atender a sua ligação com muito carinho, muita atenção. Visite uma das nossas igrejas. Você está vendo aí, por exemplo, o endereço da igreja de Copacabana, onde a Marilene está. Uma igreja acolhedora, uma igreja muito amorosa. E outros endereços nossos, ou mesmo uma igreja próxima da sua residência. Mas não deixe de buscar esse grupo de pessoas que creem em Jesus, que amam ao Senhor, para fazer parte de uma igreja amorosa. Venha nos visitar, mas continue ligados, o programa não terminou, você vai escutar uma mensagem sobre Jesus Cristo, que abençoa hoje. Fique ligado. Olá, queridos, bom dia, eu sou o pastor Rômulo Augusto, da Igreja Missionária Evangélica Maranata do Meia. Eu quero trazer uma reflexão bíblica para o seu coração nesta manhã, numa expectativa enorme de que o Espírito Santo fale com você. Nós cremos que a palavra de Deus nos abençoa. E eu quero hoje refletir sobre a vida de um homem que viveu uma crise que qualquer um de nós está sujeito a viver. A crise da fé. Capítulo 20 do Evangelho de João traz para a gente a história de um homem chamado Tomé. Tomé foi quem viveu essa crise. E o motivo da crise do coração, da alma de Tomé, foi que Jesus havia aparecido pela primeira vez ressurreto aos seus discípulos. E nesta ocasião, Tomé não estava presente.
Algum tempo mais tarde, os amigos de Tomé relatam a ele essa aparição de Jesus ressurreto e dizem para ele: nós vimos o Senhor, ele apareceu para nós, ele ressuscitou. E Tomé não conseguiu acreditar. Tomé, olhando para os amigos, disse assim: eu não acredito, eu não creio no que vocês estão falando, a menos que eu veja as marcas dos cravos nas suas mãos, no seu peito, eu não vou crer. O texto diz que, alguns dias mais tarde, novamente eles estavam reunidos no mesmo lugar, com as portas trancadas. Jesus aparece no meio deles, se dirige a Tomé e diz a ele: Tomé, vem cá, põe as mãos aqui, Tomé, no meu peito, nas minhas mãos, sou eu mesmo, Tomé. E a Bíblia diz que quando Tomé se depara com Jesus, ele se prostra diante de Jesus e diz: Senhor meu e Deus meu. E Jesus então diz para ele: porque você viu, e então você creu? Pois bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram nas minhas palavras. E aí se estabelece a crise no coração desse homem. Normalmente, quando nos referimos a Tomé neste episódio, nossa menção é uma menção crítica. Afinal, ele não acreditou no depoimento dos companheiros. Não acreditou que Jesus havia ressuscitado de fato. E aí a gente critica Tomé. Mas olhando para esse texto, para esse personagem, para esse episódio, com um pouco mais de atenção e cuidado e com um outro olhar, nós vamos chegar à conclusão que Tomé vivenciou um momento que você e eu podemos vivenciar, que é aquele momento que a gente tem a impressão que Jesus aparece para os outros. O milagre de Jesus acontece na vida dos outros. As bênçãos de Deus acontecem com os outros. A gente escuta e vê os depoimentos, os testemunhos que as pessoas dão, e quantas vezes pensamos com o nosso coração lá no íntimo: por que é que Deus abençoou esse irmão? Por que é que Deus fez um milagre nessa família e eu estou aqui até agora e parece que não sou alvo desse milagre de Deus? Por que é que Jesus parece que só surge, só aparece, só abençoa e faz milagre na vida dos outros? E eu gostaria de compartilhar com você, de maneira muito objetiva, sobre algumas posturas que podem nos ajudar nos momentos em que a nossa fé entra em crise. Nós entramos numa espécie de conflito na nossa fé. Primeira coisa que eu aprendo é que a gente precisa admitir a nossa dificuldade em crer em alguns momentos. A gente precisa admitir. Tomé, pelo menos, foi sincero. Ele disse: eu não acredito. Eu não consigo entender ou acreditar ou crer no que vocês estão falando. Queridos, há momentos que parece que a nossa fé funciona, é mais eficiente para os outros do que para nós. Há momentos que é mais fácil dar conselhos para as pessoas e dizer assim: Deus vai abençoar a sua vida, Deus vai fazer um milagre na sua vida, Deus vai intervir sobre essa questão. Parece que quando é com os outros, o nosso coração se enche de certeza quanto a essa intervenção de Deus. Mas quando o problema é conosco, quando o drama bate à nossa porta, quando a dificuldade chega diante de nós, parece-me que a dificuldade para crer se estabelece. Portanto, nós precisamos admitir, por toda a Bíblia, o que se percebe é que quando Jesus se depara com alguém que admite as suas dificuldades, sejam elas quais forem, o Senhor Jesus tem maior facilidade, se é que eu posso usar essa expressão, em agir na vida dessas pessoas. Enquanto não admitimos as dificuldades, enquanto nós não admitimos as nossas limitações, a gente segue achando que consegue dar jeito nos problemas da vida. Então eu aprendo com Tomé, acho que isso é muito precioso. Eu preciso admitir minha dificuldade em crer em alguns momentos, minha dificuldade em visualizar alguma saída ou um milagre de Deus diante de algumas circunstâncias. Aqui para nós, algumas circunstâncias nos desafiam mesmo. Portanto, Tomé nos ensina essa necessidade. Mas, em segundo lugar, eu aprendo que
eu não posso duvidar do caráter de Deus. Afinal de contas, Jesus havia dito que ressuscitaria. Jesus havia dito para os seus discípulos que ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Portanto, surge no coração deste homem, Tomé, uma dúvida sobre algo que Jesus havia antecipado que ia acontecer. Era uma verdade absoluta. Isso me ensina uma coisa: ele não mente. O caráter de Deus é puro, é santo, é perfeito. Nos momentos em que a minha fé entra em crise, eu preciso confiar no caráter deste Deus. Caráter é a essência de um ser. Caráter significa aquilo que o indivíduo é na sua essência. E na sua essência, Deus é verdadeiro, Deus é puro, Ele não mente, Ele é um Deus justo. E eu preciso, nos momentos que a minha fé entra em crise, confiar não apenas nos feitos de Deus. Há quem diga que a confiança apenas nos feitos de Deus muitas vezes leva as pessoas a entrarem em crises profundas, porque os feitos têm a ver com as realizações, e as realizações de Deus nem sempre obedecem a uma lógica, a uma coerência, ao que eu espero, ao que eu acho que Ele vai fazer. Nem sempre isso acontece. Portanto, não confie, não caminhe, melhor dizendo, não estabeleça a sua caminhada com Deus apenas firmado nos seus feitos. Negativo. Confie nos feitos, mas também confie no caráter de Deus. Tomé me ensina isso aqui. Terceiro lugar, eu aprendo com esse homem que reafirmar a Escritura é importantíssimo. Reafirmar a Bíblia é extremamente pedagógico, estratégico, alimenta a nossa esperança. Eu me lembro, o profeta Jeremias, no livro das suas lamentações, no capítulo 3, bem no início do capítulo, Jeremias estava diante de um cenário caótico, triste, de devassidão, de destruição, que era a escravidão do povo judeu. E ele diz assim, algumas palavras que são muito interessantes para nós. Ele diz assim: trago na memória o que me pode dar esperança. Na sequência dessas palavras, no texto, Jeremias, o profeta, diz assim: bom é confiar no Senhor, é aguardar a salvação do Senhor em silêncio, bom é para o homem esperar em Deus. Jeremias vai injetando a palavra, se é que eu posso usar essa expressão, né? No seu próprio coração, sobre a sua própria alma. O salmista, certa feita, diz assim: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espere em Deus. Sabe o que é isso? Isso se chama injetar a palavra no coração. Se você não fizer isso, outros valores, outros sentimentos ocuparão a tua alma, ocuparão o teu coração nos momentos do conflito e da crise. E aí, meu irmão, você vai ter dificuldade em caminhar junto na presença do Senhor. Em último lugar, eu aprendo nos momentos de conflito, de crise, nos momentos em que eu não consigo entender a dinâmica da vida, certo? Eu aprendo a necessidade de experimentar, de vivenciar a graça de Deus sobre a minha vida. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabia que a graça de Deus se manifesta com maior profusão, ênfase e abrangência nos momentos da nossa fragilidade, da nossa fraqueza? Você sabia? Você sabia que é nos momentos que você se sente pequenininho que a graça de Deus te abastece de uma forma, muitas vezes até inexplicável? Você sabia disso? Paulo, o apóstolo, viveu isso. O texto é clássico, todos nós conhecemos. Paulo orou 3 vezes sobre alguma coisa que o incomodava, o importunava. Deus não respondeu segundo sua expectativa, mas ele disse para Paulo: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso eu quero desafiar você hoje, neste momento, a confiar em Deus. Se você está vivendo um tempo de conflito na sua fé, confie no Senhor,
confie no caráter de Deus, não tenha medo, não tenha vergonha de admitir a sua dificuldade, injete a palavra no seu coração, reafirme a Escritura sobre a sua vida. Eu tenho certeza que a graça de Deus vai ser abrangente, vai ser profunda, poderosa sobre a sua vida. Em nome de Jesus, não retroceda do seu propósito. Eu acho muito interessante, porque quando Jesus aparece, há quem diga que essa segunda aparição de Jesus diante dos discípulos se deu de uma forma muito especial por causa de Tomé. Ele sabia que havia dentre eles alguém que estava vivendo um conflito na sua fé. Isso mostra para a gente que Jesus nos conhece no profundo, o nosso coração, os dramas, as dúvidas, as incertezas, os dilemas, os conflitos que campeiam a nossa alma. Jesus os conhece todos. E eu quero que você saiba disso nesta manhã. Ele conhece esses conflitos do seu coração. Ele te ama, ele te compreende e ele quer abençoar a sua vida. Que Deus abençoe você. Reflita nisso com muito carinho nesta manhã. Certamente isso vai trazer alento para a sua alma e para o seu coração. Quero fazer uma oração por você nesse instante, em nome de Jesus. Querido Deus e eterno Pai, te agradeço por este telespectador que nos assiste nesta manhã. Quero te pedir, Jesus, que a tua graça o envolva. Quero te pedir que neste momento especial, em que a fé entrou em crise, em conflito, em dilemas, Senhor Jesus, que o alento do Espírito Santo, que a graça do Senhor possa cobrir este coração, possa permear esta alma. Ó Deus, em nome de Jesus, traz alento e segurança em Cristo Jesus. Esta é a nossa oração, a nossa necessidade, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você. Quero lembrar que há um telefone passando aí no seu visor. Existem pessoas do outro lado aí na linha, aguardando a sua ligação para orar por você, trazer uma palavrinha a você e atender você com todo carinho, ok? Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Até uma próxima oportunidade, com a graça de Deus. Amém. Como um pai me aceita e me faz descansar. Não exijo ser um filho nesta casa. Já não posso nem chamá-lo de meu pai. Deixa eu ser como um simples empregado, pois assim eu pelo menos viverei. Mas o Pai me abraça e se regozija, e uma roupa nova vem me dar. No meu dedo põe o anel da autoridade, como um filho ao seu lado faz ficar. Hoje ainda o Pai está no horizonte, de braços estendidos para você. Se você quiser voltar, ainda é tempo. Deus é Pai e Ele vai lhe receber. Se você quiser voltar, ainda é tempo. Deus é Pai e Ele vai lhe receber. Deus te abençoe.